Olá! Bom, eu não fugi, eu não sumi, eu só tava meio relapso mesmo com as leituras e com os vídeos. Eu tinha meio que feito um planejamento de fazer um resumão das leituras de 2 em 2 meses, mas acabou que não deu muito certo nesses últimos 2 meses, então vou ter que juntar aí abril, maio e junho e fazer um resumão do trimestre. Eu tinha já feito essa proposição para mim mesmo de frear um pouquinho as minhas leituras, de diminuir o ritmo, porque estavam muito robotizadas, estavam muito aceleradas e isso não estava funcionando para mim. Então eu propositalmente atrasei e diminuí a minha velocidade de leitura para que elas fluíssem melhor. Preferi fazer dessa forma. Então nesses 3 meses eu li em torno de 7, 8 livros, por volta disso mais ou menos. Mas foram leituras bem bacanas, né? Valeram a pena. A grande maioria. Eu não sei se está tudo aqui na ordem, mas eu vou colocar como está aqui na minha pilha de livros. O primeiro foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse aqui é um clássico da literatura norte-americana. Nesse livro aqui a gente vai ter uma história dividida em duas partes. A primeira parte é focada principalmente na história dessa protagonista, da Scout, e do irmão dela junto de um outro amigo que eles encontram ali na vizinhança. E vai começar falando um pouquinho da vida daquela cidade. Eu nem recordo o nome de tanto tempo que eu já li esse livro. Mas ele é um livro bem detalhista. Ele é muito minucioso nessa rotina dessa vida, dessa cidade, dessas crianças também. E atrelado a isso, a gente tem também um conflito que é sobre um suposto crime cometido por um homem negro, né, um caso de estupro, onde a vítima é uma moça branca ali da cidade. E o pai da Scout, ele é o advogado que está incumbido pelo Estado para defender esse suposto criminoso. Ela vai se envolver muito com esse personagem. É um livro que tem um final bem triste, é um final um pouco desesperançoso, mas mesmo assim ele dá uma sensação de uma luz no fim do túnel, mais ou menos nesse sentido. É um livro muito bom, não se tornou um dos meus favoritos, mas é uma leitura extremamente válida. O segundo livro foi o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Para todos os livros, tem resenha já no canal. É só descer que está lá embaixo, o link na descrição. Esse daqui é um livro muito curtinho, mas é um livro bem denso, é um livro que tem muito conteúdo. É também dividido em duas partes, assim como o anterior, mas aqui a história que o Dostoiévski vai contar, ela tem uma primeira parte meio incoerente. Se você for ler esse livro, a princípio ele pode soar como uma coisa meio confusa, meio conflituosa, porque essas primeiras páginas, elas são nada mais do que uma linha de pensamento do próprio narrador. Então ele vai colocar as informações e as passagens conforme aparece na cabeça dele, e nem ele se entende. Ele é uma pessoa que ele se menospreza muito, ele se diminui muito, mas ao mesmo tempo ele coloca aquilo como algo que ele precisa falar, muito embora ele diga que esse não é um livro que deva ser lido, essa é uma história que não deva ser contada. Ele dá essa mensagem, ele diz exatamente isso dentro da história, mas é nessa confusão toda que a gente encontra ele, que a gente se encontra na história. A segunda parte já é uma série de acontecimentos desse personagem no seu dia a dia também, e que está vinculado com aquilo que ele já contou no início de forma mais confusa. Então a gente vai meio que traçar um paralelo daquele conteúdo nebuloso que ele contou no início, com episódios da vida dele logo depois dele sair desse subsolo, que nada mais é do que a própria consciência dele. Dá uma olhada lá no vídeo, que tem mais informações, e eu falo com muito mais cuidado sobre o que vai tratar essa obra aqui. Saindo daquelas leituras mais densas, né, mais complexas, eu fui para um livro nacional, um livro contemporâneo, que é o Baba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que é um livro um pouco mais gordinho, mas ele tem uma leitura até que bem fluida, na verdade. Muito embora o Galera ele tenha um estilo de escrita de parágrafos bem longos, o que deixa o texto um pouco mais cansativo, mas mesmo assim ela se desenrola com muita facilidade. Aqui a gente vai encontrar um protagonista que não tem nome, e a busca dele na história da sua família, né, na história do seu avô. Logo no início do livro, tem uma cena muito chocante, tocante dele com o pai. O pai dele acaba morrendo, acaba cometendo suicídio. Isso não é spoiler, isso já está na quarta, quinta página do livro. E isso faz com que ele tenha um start para buscar a história real da família dele e do avô dele. Então ele volta para a cidade de Garopaba, que é onde o avô foi morto, né, ou disse que ele foi morto, para poder saber o que de fato aconteceu. E lá nesse lugar, além dele encontrar essa história, ele vai se reencontrar, né, além de procurar as raízes do que aconteceu com o avô, ele vai resgatar as raízes dele também. Então é um livro que fala de identidade, né, de resgate de raízes, de autoconhecimento.
Eu acho que eu falei até de autoesquecimento, porque tem muito disso também aqui na história. À medida que ele vai se aprofundando nessa busca, né, nesse possível encontro com a história do avô, ele também vai se reencontrando e vai se perdendo aos poucos. É um livro bem interessante, vale muito a pena também. O quarto livro é um outro clássico da literatura mundial, Madame Bovary, o livro que deu início ao realismo na história da literatura. E aqui a gente vai encontrar a história da Madame Bovary, como o próprio título já diz. Ela é uma moça que ela tinha uma vida bem pacata, uma vida bem monótona, e ela encontra nesse casamento com o Charles Bovary uma possibilidade de encontrar aquilo que ela busca. Né? Ela é uma pessoa que ela é muito idealizadora, ela foi criada num convento, ela passou muito tempo vivendo nesse convento, ela lia muitos romances, então ela tinha uma visão muito romantizada da vida como um todo. E ela, nesse casamento, ela encontra uma possibilidade de alcançar isso, só que ela não consegue. E a partir desse momento em que ela percebe que a vida não é lá esse mar de rosas como ela imaginava e que ela lia nas histórias, ela começa a se frustrar e ela começa a encontrar outras formas de meio que se desvencilhar daquela realidade que para ela é tão difícil. Essa é uma história que foi muito polêmica na época do lançamento, né? Porque a gente vai falar aqui de uma história de adultério cometido por uma mulher, isso lá no século XIX. Acredito que seja isso, século XIX, eu não lembro muito bem. Mas é um livro um pouco cansativo, né? Afinal, é um clássico, então assim, ele não tem esse ritmo muito ágil, muito rápido. Mas não é um livro impossível, né? Não é uma história intragável, por assim dizer. O Flaubert consegue sintetizar aqui muito bem, né, os acontecimentos da época, né, e como aquela sociedade vivia, né, como é que eram esses costumes. Tanto que o subtítulo do livro é uma história de província, um romance de província, algo do tipo. Costumes de província, na verdade. E esse é um subtítulo que cabe muito bem para ele, porque além dele tratar da história dessa moça, né, da história dessa mulher e dos relacionamentos que ela tinha, né, que ela mantinha, na verdade, com esses outros homens, ele vai tratar de algo bem maior que está ao redor daquela sociedade de fato. Era um livro que há muito tempo, há bastante tempo mesmo, eu queria ler, e só agora eu consegui. E fiquei feliz por ter lido, mas não foi um livro que me deixou completamente satisfeito. O outro livro já foi um que eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Eu cheguei no clube de leitura sobre esse livro e lá, nesse dia, 95% das pessoas não tinham gostado. Eu fazia parte dos 5% que gostei, e não gostei pouco, gostei muito mesmo. Que é o Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. E aqui a gente vai encontrar a história do Ricardito. O Ricardito e da Lily. É uma história que começa no Peru, mas que ela roda o mundo inteiro praticamente. É uma história que vai se passar ao longo de 5 décadas. É um livro que se prolonga por muito tempo, né? São muitos anos aqui dentro. E é um casal que vai se reencontrando em locais diferentes, em momentos diferentes. O Ricardito, ele é muito apaixonado por essa moça, né? Pela Lily. E ela tem uma... Como é que eu posso dizer? Ela tem um desapego, ela é uma pessoa que ela não consegue fincar raízes num lugar só e nem no relacionamento apenas. Então ela está sempre em movimento, em constante mutação. E ele é aquela pessoa centrada, aquela pessoa mais metódica. O Ricardito, nessa paixão que ele sente por ela, ele acaba se colocando num papel de muita vulnerabilidade, né? Ele fica muito suscetível a tudo aquilo que a Lily faz ele passar. Ele chega a sofrer muito por conta dela, porque ele gosta realmente dela, ele ama aquela moça. Mas ela não. Ela sente um certo afeto por ele, mas não na mesma proporção que ele por ela. E isso faz com que ele cometa coisas e faça coisas que ele se desconhece completamente, né? Coisas que rotineiramente ele não faria. Coisas que costumeiramente ele não faria. Os capítulos desse livro, né, à medida que ele vai passando, as histórias se tornam até um pouco meio que repetitivas, mas pelo menos para mim isso não foi algo cansativo, não foi algo que me incomodou de forma alguma. Né? E o final dele eu achei bem propício, assim, eu achei bem coerente, na verdade, o que o Mário Vargas fez aqui para poder finalizar a história desses dois personagens. Todos esses que eu falei até agora já tem resenha aqui no canal, é só vocês procurarem lá embaixo que tem os links para cada um deles. E agora eu vou falar de alguns outros que eu ainda não fiz resenha, mas que eu vou colocar mais pra frente. O primeiro é o Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. O Saramago é meu autor favorito de todos os tempos, mas esse livro infelizmente não me agradou em nada. É um livro bem politizado, como somente o Saramago consegue fazer, né? Ele é uma pessoa que tem uma veia política muito forte, ele consegue exprimir isso de maneira muito evidente nas obras dele, mas aqui a política, mais do que qualquer outra coisa, vai estar concentrada e vai delimitando todas as passagens dos personagens que existem aqui. A gente vai iniciar uma história que começa no dia de eleição,
E as pessoas simplesmente boicotam essa eleição votando em branco, quase que 80% da população vota em branco. E a partir daí o governo começa a criar mil e uma hipóteses do porquê aquilo está acontecendo, cadê a lucidez dessas pessoas, né? Cadê o engajamento político e cidadão de cada um deles. Eu não vou falar muito, nem vou me prolongar muito nessa história, porque eu quero me ater num vídeo que vai ser só pra ele. Mas a princípio eu já adianto que Saramago, me desculpa, mas esse livro eu não gostei. Logo depois do Saramago, eu senti muita falta das histórias do Murakami, então eu peguei um que eu já tinha há bastante tempo guardado aqui dele, que é o Após o Anoitecer. Esse livro aqui ele vai passar ao longo de uma noite apenas, uma madrugada. É uma história bem estranha, uma história bem surreal, né? Assim como a do Sono, né? Que é um livro que eu já resenhei, também tem link lá embaixo. Mas eu gostei bastante do que o Murakami fez aqui. É uma história rápida, uma história muito ágil, você lê em 2 dias no máximo. E nessa madrugada, né, que é o período onde se passa toda a história, vão acontecer coisas muito estranhas, coisas que é difícil da gente explicar. Até mesmo pra gente falar sobre o livro fica um pouco difícil. Mas é uma história que me agradou bastante, né? Vai ter vídeo mais pra frente, então aguardem que daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Murakami. Essas foram as leituras que eu li, né, durante abril, maio e junho, né, mas eu já estou com algumas em andamento. Na verdade, eu estou com 2 leituras apenas, né, uma de crônicas e um clássico, né, então para ser mais confortável o processo de leitura, eu estou intercalando, né, leio uma crônica e leio um capítulo do outro. O de crônica é o do Carpinejar, que é o Amizade é Também Amor. Esse foi um presente de aniversário da minha amiga Natália. Esse livro ele é muito especial porque, além de ser de um dos meus autores nacionais favoritos, o Carpinejar, foi um presente dessa minha amiga e ele está autografado, o que torna ele bem especial. Bom, aqui ele vai falar não só de amizade, né? As primeiras crônicas eu já estou quase na metade, eu acho. E as primeiras crônicas são sim sobre amizade, mas depois ele volta no ritmo dele habitual, que é de falar sobre tudo, né? Do cotidiano, do que ele vê, do que ele percebe. Então aqui a gente vai encontrar um pouco de tudo, de tudo que é relacionado ao humano, né? E ao nosso cotidiano também. Estou gostando bastante. O outro livro, que é o clássico da vez, é um livro que eu já tenho uma história longa com ele, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu tô bem no comecinho, devo estar na página 90, eu acho, por aí. Eu já tinha começado a leitura desse livro por uma outra versão que eu tenho, que tá ali, não vou pegar agora porque tá um pouco alto, tá um pouco longe. Mas quando eu era adolescente eu comecei a ler, acho que umas 3 vezes mais ou menos. Mas não tava dando, não tava fluindo, não tava conseguindo ir adiante com a leitura. Então eu resolvi parar, eu abandonei e o livro tá guardado até hoje lá em cima. Mas esse aqui até que tá fluindo legal, né? A parte introdutória desse livro, ele tem um texto que vai falar sobre a importância da história, a importância do livro, né, para a literatura mundial. E também aqui no Brasil ele vai falar sobre o Machado de Assis, o José de Alencar. Então, assim, a primeira parte já é muito interessante. E o começo do livro já está um pouco mais agradável, né? Eu estou conseguindo absorver de uma forma melhor, né? A história ela está conseguindo deslanchar, né? Eu não estou travando como eu estava antes, então acho que eu estou lendo no momento certo. Não tenho pretensão de terminar ele ainda esse ano, pode ser que eu termine, mas pode ser que ele fique até 2018. É um livro que é muito grande, então assim, vou ler com calma e aos poucos, porque assim eu acredito que vai ser melhor. Bom, então essas foram as leituras, né, que já passaram e as que eu estou agora adiante. Vou fazer vídeo mais pra frente do livro do Murakami e também do Saramago. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais também, que estão aqui por baixo, a gente pode se encontrar um pouco mais por lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.